pessoas queridas, sejam bem-vindas aqui no nosso canal. Hoje vou ter uma conversa muito gostosa com a minha amiga Catarina Pontoni Hellmeister sobre a OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública. Ana, super obrigado de você dedicar seu tempo para conversar com a gente sobre esse projeto da Olimpíada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e divulgar o OBMEP. O OBMEP, como vocês vão ver, é um projeto super importante. A professora Ana Catarina fez toda a carreira aqui no Instituto de Matemática e Estatística da USP, aqui em São Paulo, o mesmo departamento onde eu fiz a minha carreira. Trabalhamos juntos em muitos projetos. Ela se dedicou muitos anos à revista do Professor de Matemática, editora-chefe, né? Foi 20 anos. 20 centenas de... Alguma vez você contou quantos artigos você produziu para a RPM? Não, eu trabalhei em 70 números. Eu entrei no número 30 e saí no número 100. Nós estamos falando de algumas centenas, né? Cada número tem 4, 5, 6 artigos. E fora sessões, sessão problemas, que dá muito problema. Assim. Então, e a RPM é uma revista maravilhosa, né? Para professores, principalmente ensino médio fundamental, né? Mas ela é uma revista muito simpática. Né? É muito. Parabéns pelo seu trabalho na RPM e agora... Obrigada. Ela é muito útil também. Eu acho assim, não há nada relativa à educação básica em matemática que não tenha sido abordado pela RPM, porque a RPM existe desde 1982, então nós temos assim, é um acervo riquíssimo para todo mundo que é interessado na educação básica de matemática. E agora você é a coordenadora geral no Brasil da OBMEP. Não, eu sou coordenadora regional de São Paulo e fui até começo deste ano coordenadora do Programa de Iniciação Científica, o PIC, e aí eu era coordenadora do Brasil todo. Então, vamos rapidamente explicar o que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escola Pública. Mas conta um pouquinho, o que é a OBMEP? A OBMEP é um projeto que deu certo, eu acho assim. Ela começou... timidamente, ela começou por uma reunião em Brasília, na época do segundo mandato do presidente Lula, foi em 2005, que houve uma premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática, que é uma Olimpíada já que existe há mais de 30 anos, que envolve mais alunos de escolas privadas, porque exige uma preparação um pouco mais profunda para os alunos participarem dessa Olimpíada. E houve uma premiação dessa Olimpíada dos alunos medalhistas de ouro em Brasília. E lá estava presente a professora Sueli Druck, que era na época a presidente da Sociedade Brasileira de Matemática. E aí o presidente Lula foi premiar os alunos e aí ele percebeu que não havia nenhum aluno de escola pública entre os medalhistas de ouro, só alunos de escolas privadas. E aí ele reclamou disso para a professora Sueli Druck e ela disse, não, tudo bem, nós podemos fazer com apoio do governo, nós podemos fazer uma Olimpíada de Matemática para as escolas públicas. E aí, então, 2005 foi a primeira edição. A OBMEP, a inscrição da OBMEP é feita pelas escolas, o aluno não se inscreve na OBMEP. As escolas se inscrevem e escrevem um número de alunos que elas acham adequado, embora nós insistamos sempre para que eles inscrevam a escola inteira, para que toda a escola, todos os alunos participem de uma atividade de matemática diferenciada. Então, na primeira edição, já 10 milhões de alunos se inscreveram. Foi uma surpresa para todos os envolvidos na época, porque não se imaginava, foi uma propaganda discreta, e aconteceu isso. E atualmente nós estamos com 18 milhões de alunos inscritos na primeira fase e 55 mil escolas. A OBMEP ela é mais inclusiva do que a OBM, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Essa diferença de ser mais inclusiva, como é que ela se manifesta na prática, no mundo real? O que quer dizer isso? Nós temos... é uma coisa até um fato curioso, a OBMEP atinge mais municípios no Brasil do que a própria IBGE, do que o IBGE. Desculpa. Esse dado é muito impactante. Imaginar que um movimento civil, né,
que não é do governo, entre aspas, né, das SBM e entidades, consegue chegar em mais municípios que o IBGE. Então, isso eu digo aqui, nós matemáticos temos uma característica diferente, eu acho, dos cientistas de outras áreas. Quer dizer, porque quase todas as universidades públicas, federais e estaduais do país se envolveram com o OBMEP. Então, nós temos uma infraestrutura que abrange o país inteiro, e isso é fato. Quer dizer, o IBGE atinge cerca de 96% dos municípios e o OBMEP é mais de 99%. Muito simpático essa informação. Quer dizer, nós temos assim, praticamente em todos os municípios do Brasil tem pelo menos uma escola que se inscreve no OBMEP. E como eu disse, a inscrição é voluntária. Uhum. E meio assim, explodiu, quer dizer, as pessoas, eu acho que tinha uma necessidade. Mas essa questão de que o nível dos exercícios da primeira fase, ele é um nível muito bem selecionado para atrair o aluno. Ele não é visto pelo aluno só como um desafio, ele é um desafio que o aluno se sente desafiado, mas que ele consegue trabalhar. Porque da OABM, a Olimpíada Brasileira de Matemática, eu trabalhei na OABM, é muito difícil. A tendência é nós lemos os enunciados e não sabemos nada do que tem que fazer. A OBMEP, ela se preocupa com isso, quer dizer, bom, primeiro há duas fases que nós não colocamos aqui. Tem a primeira fase, que é feita pelas escolas, as provas são entregues impressas para as escolas em número suficiente em relação aos alunos que a escola inscreveu. Então, uma primeira fase é feita no Brasil todo, num determinado dia. Então, é um dia que as escolas inscritas têm uma atividade diferenciada de matemática, que são as provas da primeira fase. E depois, 5% desses alunos são selecionados para a segunda fase. E a segunda fase aí fica por conta de nós, coordenadores da OBMEP. Nós que organizamos toda a logística. A segunda fase, as questões são discursivas, quer dizer, o aluno tem que escrever a solução. Enquanto que na primeira fase são questões de múltipla escolha. E realmente as questões do OBMEP são desafiantes, elas têm um enfoque diferente, elas têm uma contextualização divertida às vezes. Elas não são iguais aos exercícios que o aluno encontra no livro didático. Não, e como eu já falei várias vezes, é muito comum o aluno que vem aqui para nós, ele diz, eu não gosto de matemática, mas a matemática da OBMEP eu gosto. Isso é muito importante, muito rico. Porque é isso que atrai. Realmente as questões são apresentadas de um modo diferente do livro didático. E a gente cobra, quer dizer, a OBMEP cobra conteúdo, mas não especificamente conteúdo. O que nós cobramos é mais a prontidão, a iniciativa, a disposição do aluno em tentar resolver um problema de matemática. Porque é isso que nós queremos detectar, um potencial em estudar matemática, em trabalhar em matemática. E nisso nós temos sido muito bem sucedidos, porque nós temos exemplos, inúmeros não, porque é numerável, nós temos exemplos de muitos alunos que estão aqui no IME-USP, que estão na Poli. Então, essa história de ter um programa de bolsas, como é que funciona isso? Então, porque a OBMEP, eu acho que esse é o diferencial. A OBMEP, ela não só medalha o aluno, faz uma cerimônia de premiação, etc. Ela oferece um programa de iniciação científica, que nós chamamos de PIC, que é um estudo dirigido de matemática, que usa um material didático de excelente qualidade, especialmente elaborado para esse programa. Então, o aluno ele é convidado a fazer esse programa ele é oferecido presencialmente e virtualmente, no caso de que não há uma universidade próxima ou uma escola disposta a desenvolver esse programa. Por exemplo, aqui no IME-USP nós recebemos 400 alunos, 2 sábados por mês nesse programa, que são alunos... 400 alunos? É um número enorme aqui. Então, nós temos... Então, eles vêm 2 sábados por mês, presencialmente. Se ele está longe de um polo, de uma universidade, de uma escola que possa oferecer o programa, esse programa é oferecido virtualmente, ele pode fazer online. E o programa envolve avaliações, ele tem um material didático, ele estuda avaliações periódicas, que são provas. E esses alunos todos já estão com bolsas ou só alguns? Então, esses alunos...
todos os alunos de escola pública que fazem esse programa recebem uma bolsa de R$300 por mês para fazer esse programa, que é para pagar o transporte até o local e lanche, etc. Mas todo o material didático é gratuito. Muito interessante. E vocês têm um retorno, né? A gente já conversou sobre isso, né? De pessoas que se encantam pela matemática, pela UBMEP e que depois seguem estudando, tem, de alguma forma, assim, abre janelas de oportunidades que acabam impactando a vida da pessoa de forma muito intensa para o estudo, né? Principalmente o PIC, né? Porque o aluno vem para uma universidade, em geral eles são oferecidos em campus de universidades. Então ele vem para a universidade, ele conhece o campus, ele conhece a biblioteca, ele convive com professores universitários, com alunos do curso de matemática. Isso abre portas, é um mundo novo para esses alunos, que eles nem sequer imaginavam que existia. É uma coisa assim, eu acho que isso faz da UBMEP um grande projeto de inclusão. Eu já te contei uma historinha que aconteceu com um aluno meu dando aula na Poli, um aluno que vinha nas aulas, com frequência tinha uma camiseta escrita UBMEP, e um fim de aula deu certo de eu estar saindo da sala, ele estava por ali, então aproveitei a chance e perguntei para ele se ele é, né, da UBMEP, e ele rapidamente me contou, essas palavras são dele. Ele, no meio da frase, falou: sim, eu estudava numa escola muito afastada, não tinha, né, muitas perspectivas, e através da UBMEP eu descobri um mundo de estudo que eu sequer sabia que existia. Pois é. Quer dizer, ele aprendeu a estudar, né, aprendeu que havia um mundo de estudo. Esse menino, ele também foi, por conta do programa das bolsas, ele acabou vindo para esse meio mais acadêmico. Muitos exemplos de alunos que estão aqui, que nem sabiam que existia uma USP. Eles vinham e agora eles estão. Nós temos alunos que estão fazendo a farmácia, curso de farmácia. Quer dizer, a UBMEP abre novas perspectivas, dá novas oportunidades, ele vai melhor no vestibular, ele consegue. Não é só matemática, em geral eles vão para as áreas afins, engenharia, coisas assim, mas também para outras áreas. Nós temos ex-alunos PIC no Direito, na Faculdade de Direito da USP, na Faculdade de Farmácia, que temos aqui, na Biologia. Quer dizer, realmente é um mundo novo que se abre para esses alunos. Antes de falar do apoio das escolas públicas, abriu para as escolas privadas agora, né? Embora o nome ainda seja escola pública, atualmente as escolas privadas podem participar, é isso? Podem participar. E nós temos um número bem significativo de escolas privadas participando. Elas podem participar também, embora a premiação seja diferente. Quer dizer, existe um determinado número de medalhas destinado para as escolas públicas e um número de medalhas destinado para as escolas privadas, que respeita o percentual de alunos das escolas públicas e privadas. Eu acompanho bem o mundo das escolas privadas, né? Olimpíadas em geral, e em particular as de matemática, mas vale também para as outras, se tornou uma coisa bonita de se fazer no Brasil. Houve uma época que até era considerado meio elitista. E graças a Olimpíadas que foram mais inclusivas, eu acho que a UBMEP foi a primeira, hoje Olimpíadas não é mais visto como uma coisa exclusiva, elitista. E as escolas privadas investem muito, porque elas querem ter bom desempenho nas Olimpíadas, usam isso como material de publicidade, o que mostra a importância da Olimpíada, o reconhecimento que tem. E é claro, quando você investe muito na preparação dos seus alunos, até as notas acabam subindo. Mas isso, para mim, esse dado é importante para mostrar como que a Olimpíada é bem vista pela sociedade. E a UBMEP acho que é o exemplo mais forte disso. As escolas privadas têm se empenhado bastante para participar da UBMEP. Uma coisa que eu acho interessantíssima na UBMEP, que você me contou, que eu não sabia, é a história do material que é produzido e que está disponível de forma aberta no site da UBMEP? Na página da UBMEP, que é o site que é ubmep.org.br. Eu vou colocar aqui para as pessoas poderem ver. Vocês encontram todo o material didático produzido pela UBMEP, todas as provas anteriores, desde 2005, todas as provas da primeira fase, da segunda fase e as soluções. As soluções estão postadas lá também. Então,
é um material de estudo muito rico. E por ser aberto, quer dizer, pensando no apoio adicional que isso representa para as escolas públicas, por mais isoladas que elas estejam, por mais que o professor esteja numa escola, numa cidade pequena, no interior, ele pode ter, via o site da UBMEP, acesso a um material de excelente qualidade que está totalmente livre, né? Está livre. Inclusive, a UBMEP produz o que nós chamamos de banco de questões, quer dizer, o nome é banco de questões, anualmente, que são exercícios propostos do tipo dos exercícios das provas da UBMEP, mais ou menos no mesmo estilo. Nesse banco de questões, as soluções também estão lá, impressas. E esse banco de questões é distribuído gratuitamente para todas as escolas que se inscrevem na UBMEP. Todas as escolas recebem por correio esse banco de questões. E o banco está livre, disponibilizado, todos eles, de cada ano, estão também na página da UBMEP, lá, tipo, para livre acesso. Que coisa interessante. E é muito bom. Tem umas Quantos questões milhões muito de alunos tem atualmente, que você falou? 18 milhões de alunos fazem a primeira fase. Isso é um número muito impactante, é um número muito importante. E isso, eu acho assim, que o dia é sempre uma terça-feira, o dia de aplicação da primeira fase da UBMEP em todas as escolas, é um dia diferenciado de matemática em todas as escolas inscritas, que é a grande maioria. Então, porque todos os alunos de todos os turnos fazem a prova da UBMEP. A prova da UBMEP tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3. O nível 1 é para o 6º e 7º ano do ensino fundamental, nível 2, 8º e 9º, e o nível 3, ensino médio. Essa é a divisão usual de Olimpíadas de Matemática. Sempre inclusive o PISA é por idade, mas também é mais ou menos essa divisão. E na segunda fase também é essa mesma divisão? A mesma divisão. Na segunda fase também, os alunos são classificados para a segunda fase no nível que eles fizeram a primeira fase. Sim. Mas quando você prepara questões para o ensino médio, você tem que pensar em não usar muito conteúdo, por exemplo, que seja dado só no terceiro. Porque daí o aluno... Por isso que, inclusive nas escolas públicas, nem sempre o conteúdo consegue ser desenvolvido todo. Por isso que a UBMEP, as questões são muito bem pensadas, elaboradas. Elas não focam no conteúdo. É claro que tem que ter algum conteúdo. Sim. Porque tem que saber, né, um pouco de geometria, tem que saber as 4 operações, tem que fatorar alguma coisa. Bom, um pouquinho de contagem, né? Um pouquinho de contagem. Mas as questões, elas são baseadas no raciocínio, na prontidão, que é o que eu disse no começo. Então, mesmo que o aluno não saiba nada de probabilidade ou contagem, se ele pensar, ele é capaz de resolver aquela questão. Só com a intuição, é prontidão para resolver problemas, sem cobrar conteúdo especificamente. Legal. Então fica aqui o convite para as pessoas que seguem aqui no canal, professor Possani, que entrem no site da UBMEP, estou colocando aqui para vocês, vejam essas questões e ajudem a divulgar e estimular os nossos alunos e professores a se envolverem nesse projeto, que é um projeto super bem sucedido. Obrigado, Ana, e parabéns pela excelente trabalho. Obrigada, parabéns pelo seu canal, que parece que é bem... Eu não sabia até da existência do canal, desde que eu depois fiquei sabendo quando o Cláudio me convidou para participar. E, bom, então é uma honra estar aqui, nesse seu canal tão bem visto. Super obrigado.